Olá, meus queridos, olá, boa noite, Deus abençoe. Hoje, dia 25 de dezembro de 2025, hoje é o dia que no mundo, praticamente no mundo todo, celebra o nascimento de Jesus. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração neste dia está em Mateus 26, que na verdade vai tratar mais da sua morte do que no seu nascimento. Não sei porque eu não havia pensado nisso. Só sei que eu pensei nesse versículo que eu vou citar para vocês. Mas certamente Deus tem alguma coisa para falar com a gente. No capítulo 26 de Mateus, um pouco antes de Jesus ser traído por Judas, ele vai ao Getsemane, né, onde ele faz aquela oração, aquela conhecida oração: Senhor, se for possível, passe de mim este cálice, porque já estava chegando a hora, né? A Páscoa já estava chegando, ele havia de ser crucificado por aqueles dias. E Jesus levou alguns dos seus discípulos junto com ele, e ele foi orar e disse para os seus discípulos: ficai aqui, vigiai e velai comigo. E ele subiu a orar, e quando ele volta, ele encontra os seus discípulos adormecidos. A Bíblia diz que os olhos deles estavam pesados de sono, né, de cansaço. Mas trazendo para o mundo espiritual, pode ser que os nossos olhos estejam pesados pelo pecado, e por isso não conseguimos vigiar, pesados pelos desejos da carne, pelas vontades da carne. E logo em seguida Jesus disse para eles assim: vocês não conseguem vigiar ou velar nem por uma hora? Eu quero dizer a vocês o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto. Pronto para quê? O espírito está pronto para orar, para buscar as coisas do alto, as coisas do espírito. Ele sempre está pronto. Existe um desejo dentro do coração do homem, uma vontade muitas vezes desconhecida, mas quero que você saiba que é uma fome, uma sede de Deus, uma fome de conhecer o sobrenatural, de ir além da sua própria imaginação, do seu entendimento, do seu intelecto. E Jesus disse para eles: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E essa frase é muito usada, principalmente, ou pelo menos por muitos que nem sabem onde passa a Bíblia, ou o que a Bíblia diz, ou a respeito de Deus, ou a respeito de Jesus. Não importa se não vem ao caso, mas ela é uma frase usada corriqueiramente na boca de muita gente. Nem sabe onde está escrito essa Bíblia, nem sabe quando foi falado, por que foi falado, o contexto que foi falado. A verdade é que ela é usada para defender os próprios erros. Quando alguém erra ou se mantém no erro, ele diz: mas a carne é fraca. A carne é fraca. Quantos já fizeram isso? Eu já fiz isso muito. Mas a minha carne é fraca. Mas o que Jesus está dizendo não é isso. Jesus está dizendo que o espírito está pronto para a oração, está pronto para buscar a Deus, está pronto para ser cheio, mas a carne é fraca para fazer isso. Naquele momento, naquela ocasião, naquele contexto, Jesus tinha chamado seus discípulos para vigiarem com ele, ou para estarem em oração juntamente com ele. Mas eles adormeceram. Pode ser, meu querido, que nós estejamos adormecidos nos pecados e delitos, nas nossas próprias vontades e paixões, nos nossos desejos carnais. E aí você vai ter que ler lá em Gálatas. Depois você dá uma pesquisada, você vai saber quais são os desejos carnais. Eu fiz até um vídeo, tá por aí, a respeito acho que foi ontem que eu fiz esse vídeo, a respeito da obra da carne. E você vai saber exatamente o que a sua carne quer, o desejo da sua carne, que é o pecado. E lá está esclarecido uma lista de desejos e pecados que a nossa carne deseja. E o que Jesus estava dizendo era o seguinte: o espírito está pronto para a oração, mas a carne não está. A carne é fraca para isso. Em outras palavras, não espere estar despertado para orar, para buscar a Deus, para mudar de comportamento com a sua própria força ou com a força da carne. Porque tem gente que se propõe no coração: não, agora eu mudo, agora eu faço diferente, agora eu largo esse vício, agora eu largo a pornografia, agora eu não minto mais, agora eu não adultero mais, agora eu não faço isso mais, por decisão própria. E pode ser que isso dure algum tempo, uma semana, 2 semanas, alguns meses, pode ser que dure até 1 ano, ou 2 ou mais. Mas sem a força do Espírito,
sem a transformação da mente, sem a mudança que vem do Espírito, sem a libertação que vem do Espírito, você não vai dar conta. Não daremos conta, porque a carne é fraca para fazer isso, para andar em Espírito. Então não espere da sua carne viver em Espírito. Não espere dos desejos da sua força, da força do seu braço para andar em Espírito. Não tente andar sozinho. Agora busque em Deus a força através do Espírito. A gente só faz isso com leitura da palavra, que é da Bíblia. Então, quanto mais você lê a Bíblia, mais ela te limpa. Não importa se você está entendendo ou não. Você vai passar a entender com o tempo. O Espírito vai te revelando. Você tem que fazer dela um alimento diário, um remédio, algo que vai te sarar, que vai transformar a sua mente, que vai transformar o seu caráter, que vai transformar a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar a vida, de enxergar o mundo espiritual. E a oração vai fazer você ter contato com Deus. E o jejum vai fazer os seus ouvidos serem afinados para ouvir a direção e o direcionamento do Espírito Santo para a sua vida. Então, meu querido, antes de Jesus ser morto, pelo meu e pelo seu pecado, ser entregue, ele foi orar pedindo a Deus para que passasse dele aquele cálice. Orou por 3 vezes. Claro que isso não era o projeto de Deus. E ele encarou isso. Jesus encarou isso, sendo homem, morreu, morte de cruz, ressuscitou o 3º dia. O peso ali era muito grande por causa do pecado de todo mundo. Mas também era por algo que ele não merecia. Ele ia pagar por um pecado que não era dele. Jesus, claro que ele sabia que havia de ressuscitar. Ele conhecia as profecias a respeito dele. Ele fala das profecias a respeito dele. Ele sabia que haveria de ser entregue. Ele sabia que ressuscitaria. Que Deus o ressuscitaria de dentre os mortos. Mas o importante a ser pensado aqui é que ele estava pagando um preço que não era dele. Você já pagou alguma coisa que não é seu? Já? Não é tão desagradável? Não é tão desapontador? Não é uma dor terrível? Imagina alguém ser preso e depois de 10 anos na prisão descobre-se que ele não era culpado. E que ele não deveria ter pago aquela pena. Olha a gravidade disso, olha o peso disso. É terrível. É por isso que ele entristeceu muito. Tanto pela dor que passaria, quanto por saber que ele não era o culpado. Ele estava morrendo no lugar de alguém. Então, meu querido, que possamos entender que viveremos em espírito se assim nos propusermos a vivermos em espírito. Não com a força da carne, mas com a força do Espírito. Nós sabemos o caminho, não há outro caminho. É se entregar a Deus em oração, através da palavra, quebrando os desejos pecaminosos, os desejos da carne. Você vai lutar contra eles. Tiago escreveu: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Eu desejo a você paz que excede todo entendimento. E que Deus possa guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Aquele que nasceu, morreu e ressuscitou. E nós só comemoramos, ou só nos alegramos, festejamos a data de nascimento, que nem é dia 25 de dezembro, mas isso não importa, não é o caso. É uma vez ao ano. E o mundo escolheu o 25 de dezembro, isso não é o caso, não importa. Mas se comemora aniversário de quem está vivo. E ele está vivo. Ele está vivo e voltará. Nos alegremos nisso. Essa é a nossa esperança. Deus abençoe ricamente.